Amigo, amiga, que coisa boa! Mais uma vez estamos juntos no Se Liga. E o nosso Conselho de Notáveis, time completo hoje, o designer Marcelo Pereira, o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedim e os publicitários craques Elísio Pires e Lula Vieira, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E eu não quero perder tempo e quero já começar sabendo das coisas com Marcelo Pereira. Marcelão, você se ligou em quê essa semana que passou? Não queria voltar a esse assunto, não, mas voltou aquela coisa da live, né? Da AIDS e da HIV. Gente, é um arsenal infinito, né? de desinformação, né? Uma coisa de uma loucura, né? E aí, voltando agora para hoje, a gente vê o relatório aí. O que parece é que ele vai ser, enfim, vai ser desgastado e tal, mas assim, alguma condenação, alguma coisa realmente concreta, difícil, né? Ou pelo menos isso aconteça a tempo da eleição, não deve ter nenhum efeito assim direto, mas uma coisa de desgaste mesmo, né? Porque tem muitas acusações, são muito difíceis de ser condenado, enfim. É claro que é uma coisa, isso a gente está aqui agora, né? Isso que está acontecendo agora, isso tem me tomado. No final do programa tem outro assunto mais ameno que a gente pode voltar aí depois na hora do Se Liga, né? Depois a gente volta. Que bom. Coincidentemente, você está falando disso, está passando uma polícia aqui. Será que é algum prenúncio? Tomara que não, né? Não, é porque o Google ouve a gente, cara. O Google escuta a gente, a internet escuta, então passou. Elísio Pires, a partir do que falou o nosso Marcelão, dizem alguns cronistas políticos de que essa coisa desses factoides do Jair serem propositais, porque toda vez que a gasolina sobe, toda vez que a inflação torna-se ainda mais cruel com o povo brasileiro, ele tem uma coisa para desviar a atenção. Seria isso, Elísio, na sua opinião? Eu acho que não é improvável, não. Eu acho que tem a ver, embora sabemos que trata-se de um psicopata, né? Ele não tem controle absolutamente nada. Inclusive, hoje, ele está em Boa Vista, né? E foi visitar, inclusive, uma acolhida lá, um evento que acolhe os venezuelanos. Fez lá um comício, um discurso, etc. E outra coisa muito mais dramática dele é que ele acaba de ser eleito cidadão honorário, né, da cidade de Anguilla Veneta, né, uma cidadezinha pequenininha lá da Itália, que tem uma prefeita de extrema-direita que conseguiu votar, né, esse cidadão honorário. E ele vai lá receber. Aparentemente, tem certo protesto da população. Vamos aguardar o que vai acontecer. Tanto que a reunião lá, ele está indo embora amanhã para Roma, para a Itália, né? E vai ficar até o dia 2 de novembro lá. Então, deve fazer programa. Não tem que fazer, não. Ele não faz nada aqui. Tem muito o que fazer. Tem o que fazer, tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Ele é que não faz nada. Isso é outra coisa. Vamos acompanhar, né? Aproveitando a deixa, você se ligou em quê nessa semana que passou, Elísio? Na semana que passou? Não, para ver como é que vinha o tal relatório, né? Para ver o que ia ser acrescentado nele, o que ia ser... E está sendo concluído, está sendo votado nesse momento, inclusive, né? Botaram até o Heinz, né? Incluindo o Heinz. Aliás, eu assisti a fala do Heinz, mais uma vez, o que ele fez foi defender cloroquina o tempo inteiro, pô. Apresentou que tem cento e tantos estudos que mostram a eficiência da cloroquina. É inacreditável, né? Só para ele, para mais ninguém no mundo inteiro, mas o Heinz continua acreditando. E outra coisa, é pré-candidato no Rio Grande do Sul, hein? Aliás, esse eleitorado do Sul, lá de Santa Catarina principalmente, está mais para Bolsonaro do que para Lula, hein? Mas na hora da eleição, o Rio Grande do Sul sempre votou um pouco mais progressista, né? Se olhar os governadores do Rio Grande do Sul, antes desse fenômeno Bolsonaro, eram sempre pessoas mais progressistas, né? Com certeza. Só tem um detalhe, nunca se reelegeram.
Nunca. Mas isso é uma tradição gaúcha que eu acho tem, boa. É tradição gaúcha. Mas eu acho boa a tradição. A tradição é tão grande que foi incorporada pelo Leite, que prega não reeleição em cargo executivo desde que se elegeu prefeito de Pelotas. De Pelotas. Com aprovação inacreditável. Ele teve 90% dos votos de Pelotas para governador. Né? É verdade. 90%. Por aí. Paulo Fraga, e você, meu caro, o que impressionou você na semana que passou? Além dos pontos já comentados aqui pelo time, acrescentar a questão do fura-teto e do discurso do Paulo Guedes. Né? Meu Deus! É inacreditável que um ministro da Economia publicamente venha defender o indefensável e com um discurso inteiramente incipiente e mentiroso. Né? Então, é uma surpresa isso, porque ele é um cara inteligente e com uma visão liberal das coisas. Até pouco tempo atrás, ele resistia a isso bravamente, acusava lá o ministro de fura-teto e agora ele é um cúmplice e procura justificar isso com argumentos inteiramente despropositados, entendeu? Quando, no fundo, o que está por trás disso é um movimento eleitoreiro, né? E nada além disso. É uma pena porque isso só cria um ambiente ainda mais complexo na questão dos desdobramentos de natureza econômica, independentemente da política, que é da pior qualidade. Né? Lula Vieira, meu caro, o que impressionou você na semana que passou? Eu continuo vendo a CPI da Covid, interessadíssimo em cada movimento. Também está perdendo um pouco o rumo, estão falando muita besteira, desviaram um pouco do assunto principal, mas o resultado final foi importante para, pelo menos, ter uma posição em relação ao Bolsonaro. Por falar em Bolsonaro, eu diria que ele realmente resolveu se desligar, se divorciar da verdade. Ele fala qualquer coisa, o que lhe ocorre na hora, não tem a menor vergonha de dizer no dia seguinte e nem a menor preocupação com a realidade. Ele fala o que lhe passa pela cabeça. É um conversador de botequim. É a primeira vez que eu acho que, na história da presidência do Brasil, teve um cara rigorosamente enlouquecido. Já tivemos alguns loucos de esconder atrás da cortina, hein? Na República olha que a concorrência, né? Não era... exatamente, mas ele leva o cetro. Realmente, o Bolsonaro me lembra muito com essa ida dele lá para receber a medalha de Stanislau Ponte Preta, porque tinha um almirante na Marinha Brasileira, Penaboto, que era meio mais ou menos parecido. Penaboto é uma figura inesquecível, né, Paulo? Pois é. Anticomunista. Isso, mais ou menos parecido com o Bolsonaro. E uma vez ele decidiu que nós deveríamos invadir a China. E muita gente achou que era um absurdo o que ele estava falando. E daí o Stanislau Ponte Preta, numa coluna, reclamou dos seus leitores por ficarem discutindo com o Penaboto. A resposta foi: deixa ele ir, pô. Eu acho que a gente deveria fazer força para o Bolsonaro receber a medalha de cidadão honorário em várias cidades no exterior. Se ele ficava viajando, recebendo o cidadão honorário, enquanto a gente poderia ver se dava para arrumar o país, porque com ele aqui é difícil. E também uma coisa... achei que você ia citar o Odorico Paraguaçu, né? Mas também é outro. E outro fato que eu acho maravilhoso é a declaração de amor do ministro da Fazenda para o Bolsonaro. E vice-versa. O Bolsonaro foi lá acariciar o nosso Não, Bolsonaro foi ao Ministério da Economia para dar exatamente, acariciar, para mostrar que o homem tem prestígio, que ele representa os interesses. Esse negócio de acariciar, não sei não, hein? Não, ele foi, botou a mão na cabeça. Mas agora ele chora. Isso é um comentário Bolsonaro, típico Bolsonaro, né? Mas não se esqueça. Tem algumas histórias, mas parece que é boato.
Mas você... Que é isso? Mas ele já é um confessou... comentário bolsonarista esse, hein? Eu mesmo falei. Eu fiz de propósito. Ele já confessou que se tranca no banheiro para chorar. Ele Isso eu acho bom. Avanço isso, não é avanço. Não, eu acho isso bom, pessoalmente. Não, é melhor chorar em público. Pô. Por que chorar escondido no banheiro? Mas pelo menos ele chora, pô. Legal, põe para fora. É envergonhado. Manuel, você que foi colocado na roda indiretamente, já que o nosso ministro da Economia é economista. Né? E os economistas são mesmo românticos, todos incorrigíveis? Tem muito economia. Cara, eu conheço economistas que largam a reunião com o presidente do FMI para ir namorar, claro que sim. Pô. Que coisa legal. E aí, que Quero nomes. Não ouso. Esse cara que fugia para namorar tinha um apelido no próprio órgão sexual, era o PIB. Produto Interno. Mas era pibão ou pibinho? Não, mas ele disse, vocês me dão licença, mas eu vou cuidar do PIB quando sair da reunião. Não foi assim, não. A sessão do PIB. A sessão do PIB. Mas a situação do Brasil é dura. É dura. Lula, já entendemos. Já entendemos. Ainda bem, né, Lula? Ainda bem. Agora, aqui numa nota, num tom um pouco mais sóbrio, o que eu acho inacreditável é que as pessoas distorcem a discussão como se fosse uma troca entre furo do teto e combate à pobreza. Isso tudo é uma bobagem. Você só de subsídio à empresa rica, grande, você tem 400 bilhões por ano, 500 bilhões por ano em subsídio. Só a Zona Franca de Manaus são, 200 bi. Por que tem que ter Zona Franca de Manaus? Alguém me explica? Você cria uma alocação ineficiente de capital absurdo, que diminui a produtividade do Brasil e, portanto, sua competitividade, aumenta o preço do consumidor brasileiro, ou seja, de alguma maneira, aumenta a pobreza na média ali. Estou exagerando, estou sendo hiperbólico um pouco, mas aumenta a pobreza porque os preços estão maiores do que precisariam estar. Então não é essa, fura o teto, se não furar o teto você é contra o Bolsa Família? Ridículo. Corta onde tem que ser cortado, corta subsídio... Só não pode mexer no RP9. Não pode mexer. Na RP9 não pode mexer. O que é RP9? Também não sei. As emendas do relator. Não, de Jorge. A emenda do relator é intocável. Não, então vamos fazer, só pro corre a boca pequena, que só pro Lira tem prometido, que é para ele e para o grupo dele, evidentemente. Lógico. Mas de forma discricionária para o Lira são 11 bi. Você está falando de furar o teto com 30 bi. Corta esses 11 bi do Lira e vai combater a pobreza. 20 bi, você tira 20 bi mole de qualquer... Tira 1% do... Tira 10% do subsídio a Manaus, a Zona Franca de Manaus, você já paga isso. Quer dizer, são mau caráter, sabe? Estão mudando o foco. O teto é importante. Você vê o que aconteceu com a Bolsa, o que aconteceu com o câmbio. Isso não é porque o neoliberal do mercado quer sacanear o governo Bolsonaro, não é nada disso. É porque ninguém vai investir num país onde tem incerteza do controle da conta. O banco não vai emprestar dinheiro para o Elísio Pires se ele gasta mais do que ele ganha de salário, de aposentadoria ou da renda. Então, não espalha isso, não espalha. Imagine daqui a um ano, com esse teto, com essa administração aí, ano eleitoral, etc. Como é que vai ser daqui a um ano, né, a situação? Uhum. O drama dessas coisas todas em que o Manuel, inclusive, está comentando, é porque a gente não sabe onde pode parar, né, Manuel? Quer dizer, é um cara agora
Já que abriu a porteira, a caixa de e Pandora você se aberta achou aí. no direito de desrespeitar tudo aquilo que são os ganhos já obtidos, você perde a segurança e não sabe exatamente o que vai acontecer. E os mercados, de certa maneira, refletem isso que está sendo comentado, né? E é interessante que o mercado no Brasil está tão ávido de boas notícias que a possibilidade, que eu acho remota, mas que foi aventada pelo presidente, de privatizar a Petrobras, fez com que o mercado desse um pulo para cima só com a notícia, que é uma coisa de altíssima complexidade, de resistências políticas tremendas no Brasil, de uma possibilidade, repetindo o mesmo termo, muito pequena de acontecer. Mas só o fato de se anunciar, de se ter uma disposição de organizar a casa de alguma forma, seja pela privatização ou não, já fez o mercado dar saltos mortais. Mas diga, meu caro, o que você ia falar aí, Paulo? Não, é isso, é exatamente pegando esse ponto que você está comentando e fazendo um link com o que você perguntou ao Elísio agora há pouco. Isso, no fundo, é a cortina de fumaça. Ele não tem nenhum interesse em privatizar a Petrobras, até porque não privatizou nada até hoje, ou quase nada. Então, isso é cortina de fumaça para tirar o foco dos problemas centrais e efetivos que a gente enfrenta, entendeu? Essa é a minha leitura. Nada além do que continuar enganando as pessoas do jeito que eles acham que podem enganar ou acham que enganam, né? Não, mas eles não têm o menor compromisso com a verdade. Agora estão anunciando a viagem do presidente pelo Norte e Nordeste para apresentar inúmeras ações que vão resolver definitivamente o problema de subdesenvolvimento Norte e Nordeste. Você vai ler a relação, tem uma única inauguração. O resto tudo são cerimônias de abertura de concorrência. Universidades que eles estão abrindo lá sem... também anunciaram, tal, não tem vaga, não tem nada. Tudo. Pois é, a única coisa que ele vai fazer de real é uma inauguração de uma obra completada no governo dele. Não é nem iniciada. O resto é tudo início de concorrência. Olha, mas o que vale... Ele já foi a Rondônia para inaugurar uma ponte de madeira, né? Foi. Custou mais cara a viagem do que a ponte. Do que a ponte. Mas o que importa para ele é o auxílio emergencial, né? Quer dizer, isso vai fazer diferença, não tem jeito, tem que botar isso na conta. Não, o que tem que fazer agora é manter os aviões da FAB para levar os familiares da primeira-dama para São Paulo, para fazer uma visita lá e tal, e volta, junto com a Damares. Agora, o curioso nessas coisas é de que o presidente tem a bandeira do voto impresso com o argumento de evitar a fraude eleitoral, né? E o Auxílio Brasil, do ano de 2022, é uma fraude eleitoral explícita. Total. O que ele está fazendo é comprar voto, tá certo? Então, comprar voto pode. O que não pode é ter qualquer coisa diferente disso, né? Mas em relação ao auxílio e aos R$400, vale lembrar que os caminhoneiros parece que estão recusando o tal auxílio de R$400, né? Incrível. Eles vão ter uma reunião para ver se é o caso de fazer realmente a greve. Estamos falando de 750 mil caminhoneiros, né? Isso. Eles conseguem parar o país. Já pararam. Já pararam uma vez, já provaram que eles têm condições de criar uma crise dificilmente contornável. Leva anos para arrumar uma paralisação total. Porque para tudo, né? Nada chega em lugar nenhum. O curioso nessas coisas todas que a gente vai falando é que tem alguns sinais trocados que às vezes fica difícil de tentar entender melhor as coisas. Na questão dos caminhoneiros, salvo engano meu, o consumo de diesel aumentou e chegou a níveis recordes, né? Então, teoricamente, preço alto seria um inibidor de consumo, né? E a outra questão que eu também tenho olhado é de que
é a questão do tal do PIB duro, que vocês têm feito referência, é de que a arrecadação, tanto do governo federal como dos governos estaduais, mais uns menos outros, e aqui no caso do Rio de Janeiro, é positivo, além da conta petróleo, né, dos royalties, está subindo numa proporção bastante alta, entendeu? Então, fica aí uns sinais trocados em relação a essas questões, né? É surpreendente, né? Você ter o preço do diesel quanto anda e no dia de hoje mais um aumento saiu e você ter problema de abastecimento. Essa desincronia que aconteceu de uma maneira geral da oferta de insumos no mundo gerou essa os Estados Unidos. Tá faltando carvão na China. Cara, os Estados Unidos que desembarcava navio em... apagão, né? Os Estados Unidos que desembarcava navio em o cara esperava no máximo um dia para atracar, está esperando uma semana para atracar navio na Califórnia, que é o maior porto. Long Beach é um dos maiores portos americanos. Tá uma maluquice. E está tendo... A OPEP resolveu não aumentar o volume produzido na maneira que deveria e aumentou o preço. Quer dizer, petróleo está aumentando no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente tem um agravante que a gente não produz, as refinarias nossas não são boas para produzir gasolina ou derivados com petróleo. Com petróleo que a gente... Elas foram produzidas para trabalhar com petróleo leve, né? Isso, porque a gente importava todos os petróleos, as refinarias são velhas, a gente importava petróleo leve, então o petróleo que a gente explora aqui Mas olha, um dia a Conap vai ficar pronta. Oh, meu Deus. Aproveitando o bom humor, é hora da gente já olhar para o futuro. É hora agora, no programa do... E Marcelo Pereira prometeu, tem que cumprir. Prometer não precisa, Marcelo, mas cumprir precisa. Você disse que você voltaria com um assunto mais leve e mais agradável. Então... Isso, esse fim de semana, já que o Lula apresenta sempre um livro, uma leitura, eu assisti uma série na televisão sensacional da Apple, 1971. Você ouviu falar dessa série? Genial, já vi também. É uma série sensacional, são 7 episódios, eu acho, sobre o ano de 71, o ano que a música mudou o mundo, assim, falando da situação, enfim, mundial, americana, da política, do feminismo, enfim, do Vietnã, de tudo, e fazendo paralelo com a produção musical, que foi um negócio extraordinário, né? Aqueles anos, assim, início dos anos 70 foram incríveis, e a série é maravilhosa, assim. Eu estou, assim, totalmente... vou terminar, vi 5 de uma vez agora, vou terminar hoje ou amanhã de ver o último, e aproveitei para ler a biografia do Bob Dylan também logo, né? O Crônicas. Você me chamou a atenção para uma coisa muito interessante que eu não tinha tentado. 70, 71 e 72 foram anos decisivos para o melhor da música pop produzida no planeta. No Brasil, muito, né? Também teve. Fala aí que tem, né? E no mundo inteiro. É um negócio impressionante, né? Verdade. 1971 o nome da série. 1971. Recomendo. Netflix? Na Netflix. Não, foi na Apple. Da Apple. Canal Apple. Tem muita série boa lá e por falar em série, tá vindo aí no ano que vem uma série fantástica. Chama-se The Bolsonaros. Não. 3 capítulos. 3 capítulos. Tá começando a produção. 3 capítulos? Um para cada filho, é isso? Não, aí capítulo 01, 02, 03, é isso? E tinha que ter o 04 também, não pode abandonar o 04, pô. Elisa, tá morando numa casa linda lá em Brasília, pô. 04. Elisa, aproveita, Elisa, que está com a mão na massa. Você se liga em quê na semana que chega? Eu estou ligado até o meado de novembro na tal das prévias do PSDB, na torcida pelo gaúcho lá. Vamos ver se consegue chegar lá. Está crescendo.
né? Está crescendo. Pelo menos as informações que circulam são de que está crescendo. Está deixando até o governador de São Paulo meio assustado, mas vamos aguardar. Mas eu continuo torcendo por ele. Paulo Fraga, você se liga em que na semana que começa, Paulo? É um pouco isso que o Elísio comentou, são os desdobramentos aí dessa pauta sobre a qual nós passamos, né? Quais são os desdobramentos aí da CPI da Covid, as questões políticas e qual é o cenário econômico que a gente vai enfrentar aí nos próximos meses. Mas eu tenho umas sensações que não são muito positivas, não, por tudo que já foi dito, né? Navio que não tem comandante, que está sem comando, não tem muita chance de navegar bem, não. Enfim, vamos ver o que vem aí pela frente. O que me deixa, de alguma forma, tranquilo por enquanto, é que Manuel Tedin, economista, diante de todo esse cenário, está com uma leveza incomum. E eu estou achando ótimo isso. Manuel já, né? Que você vai engajar, né? O Marcelo lembrou. Eu estou daqui uma semana, estou com o pé na Europa. Cabeça lá. Só pensa mas olha aqui, Barbosa, só em cima do que você comentou, no áudio que vazou lá do André Esteves. Aliás, excelente áudio. O áudio. Não, mas os temas lá, as coisas que foram comentadas são inteiramente lógicas, racionais, e é uma abordagem, você não precisa concordar com tudo. Mas os argumentos têm bastante embasamento. Não, e é um nome tão relevante que o ministro Guedes confundiu o nome e disse que ele ia nomear o André Esteves. O que foi interessante, entre muitas coisas que ele comentou, de que ele fez comentários sobre os economistas, né? E de que alguém pergunta ao economista qual é a taxa de câmbio que ele prevê para o final de 2022. Aí o cara tem a maior pachorra do mundo dizer que a taxa de câmbio vai ser 5,27, ainda explica por que vai ser isso, entendeu? Quer dizer, Manuel, são os poetas irresponsáveis que depois, quando os desvios acontecem, eles não têm que ficar dando explicação para ninguém, entendeu? Eu tinha um amigo... Mas eu tinha um amigo... Eu tinha um amigo que dizia, diante dessas coisas, uma frase incrível, era o seguinte: com tanta certeza só pode ser ignorância. O cara que chega e diz, o ano que vem vai ser 1,27, evidentemente é chute. Né? Não é 1,27, é 1,278. Isso. Bom. Beleza. Mais preciso. Manuel, direito de defesa. Quer dizer, você se liga em que semana que vem? É ótimo. Eu só queria lembrar o seguinte, o Paulo Guedes foi um dos 4 principais sócios do Pactual, que hoje virou BTG. Tá? Então, ele deve conhecer, ele saiu antes do Esteves chegar onde chegou. O Esteves já é a 3ª geração de lá, mas, de qualquer maneira, ele provavelmente tem contatos com a BTG até hoje, até por origem. A não ser que esteja brigado, que o Paulo Guedes é bom de brigar também, né? Eu tô muito ligado nessa história do que vai virar, se vai furar teto, se não vai furar teto, se o Senado, o que o Senado vai fazer com a coisa tributária. Enfim, eu estou preocupado com as reformas que não estão acontecendo, tem pouca chance de acontecer, mas são fundamentais para o Brasil. Estou muito interessado também em saber o desdobramento do relatório. Vamos ver o que o Aras vai fazer, né? Porque o Aras vai, se tiver muito bem fundamentado o relatório, ele vai ter que tomar uma ação. Que eu imagino que se ele não tomar ação é prevaricação, né? Porque se ele tem notícia de um crime e não toma nenhuma atitude, ele está sendo conivente com o crime. Estou muito curioso para ver como é que essa coisa vai andar.
Ô, Manuel, Legal. você tem Então- toda a razão, esse ponto que você está comentando, e exatamente na linha do que você está falando, e a gente já comentou aqui, o presidente fala esse absurdo da vacina correlacionando com a AIDS, e a sociedade se rebela, as instituições se movimentam, e o procurador-geral não é nem com ele nem está tocado com ele nesse assunto. Você viu que até É o Lira falou? Sabe por Você quê? viu até que o Arthur Lira falou? Mas ele ainda tem esperança do STF. Até O Mendonça não resolve o problema dele no STF. Não. Né? De jeito nenhum. Nesse momento, o nosso diretor Roberto Campos nos avisa que foi quebrado pela CPI o segredo telemático de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Se isso vai ter impedimento do Supremo num recurso qualquer, rápido, feito pela advocacia do presidente, não sei. Mas é muito grave, muito sério. Vamos ficar de olho nessa história. Quem que pediu isso? A CPI, né? A CPI CPI que pediu? CPI. Isso. Né? Vamos ver o que vai rolar aí. Senhores, no último programa... semana que vem, o Manuel ainda vai estar no Brasil. A partir do outro programa, sem ser o próximo, ele já vira correspondente internacional do nosso programa. Vamos aproveitar ele no Brasil. De onde você vai participar, Manuel, hein? Em geral... Não, pode ter uma semana que não, mas em geral a ideia é participar sempre. Mas de onde você estará, possivelmente? Em Paris ou em Lisboa. Primeiro em Lisboa, mais tempo em Lisboa do que em Paris. Eu sugiro que vamos todos nos encontrar com o Manuel. Eu também acho uma boa ideia. É presencial, né? Vamos fazer uma coisa presencial lá, né? O Manuel vai mandar a passagem e hospedagem pra gente. Não, o Francisco Barbosa arruma lá na Tupi. Sabia que ia sobrar para mim. Vamos fazer uma caminhada pela Avenida da Liberdade, vai ser ótimo. Vamos lá. E você, Lula Vieira, meu caro, me conte aí, você se liga em quê na semana que chega, meu caro? O nosso correspondente em Brasília acaba de nos comunicar que foi quebrado o sigilo do nosso presidente. Então, o que pode acontecer é que essa situação da CPI tenha desdobramentos inimagináveis. Eu vou me ligar em Brasília, naquele deserto de homens e de ideias, mas que vai onde se prepara o futuro do país. E não se antevê essa alvorada com fé inquebrantável no seu grande destino, como diria Juscelino Kubitschek, as sábias palavras no monumento de inauguração ao Brasil. Que prazer, que felicidade conversar com vocês sobre os assuntos mais espinhosos do mundo, mas com o maior bom humor do mundo também, porque se não for divertido, a gente não quer. Conosco, Paulo Fraga, Elísio Pires, Marcelo Pereira, Lula Vieira, Manuel Terdim. Olha, quem tem amigos assim não precisa de mais nada no mundo, a não ser ouvi-los e tocar para frente. Amigos, e por falar em tocar para frente, semana que vem, espero vocês aqui, ainda com o nosso correspondente internacional do Brasil. Aproveitem, hein? Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Abraço ao pessoal de Socorro. Abraço. Olha lá, Socorro. Grande abraço para Socorro. Isso. Vai.